Programa de hoje, o historiador e ex-vereador por São Paulo, Fernando Holliday, o negro de estimação da direita. o autor da senzala ideológica, que conhece muito sobre os bastidores da aloprada política nacional. Ao momento que você torna o Bolsonaro incomunicável, preso dentro de casa, sem poder falar, você gera uma confusão em toda a direita. Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Ó, futuro doutor Fernando. Ó, o doutor aqui, ó. Olha E aí? mas fiquei Não perdido vai- nesse novo aqui no estúdio novo. Qual? Fiquei perdido no estúdio novo. Não, mas já veio, não é? O professor doutor. Agora é doutor. Doutor Rolê. Faltam Doutor- 3 anos. Não saiu candidato. Não, eu decidi que não vou sair. Falou e não saiu. Por qual? Não só falei, eu Por qual? mobilizei a equipe, o caramba, mas não teve jeito. A Paulinha foi fundamental na minha decisão, você acredita? Krauche. Não. Depois pra correr. Falando. Jovem Pan está em festa. Eu tava na minha semana de prova, e a Paulinha, não, preciso de você no Pânico e tal, não sei o quê. sim. Aí eu não pude vir, né? E aí a Paulinha me lançou uma frase seguinte: você precisa escolher se você quer ser médico ou a política. Mamãe Paulinha. E eu já tava meio Lição de reflexivo moral. naquela semana, porque realmente é muito difícil você conseguir levar as duas coisas, né? Medicina é um negócio que te exige, não é só assistir aula, você tem que estudar e tal. E aí eu refleti, eu falei, quer saber, a Paulinha tá certa. Eu vou deixar a política de vez, pelo menos até terminar a faculdade, e me dedicar à medicina. Então eu vou fazer uma pergunta para você Pois agora, que eu acho que todo mundo que se candidata devia fazer essa pergunta. O que a política, o que você pôde fazer de bem com a política? Cara, eu poderia aqui ficar falando de projetos, entregas e tal, mas eu acho que o melhor que eu pude entregar é inspirar novas gerações. Inclusive, uma das coisas que eu quero falar aqui hoje é de um movimento que eu estou entrando agora, chamado União Conservadora. A União Conservadora nada mais é do que... Não é a ideia de fazer manifestações, como você tinha lá atrás, o impeachment da Dilma, etc., mas é formar essa nova geração de políticos. Tem ali, por exemplo, nos bastidores o Gessé, que tem 17 anos. Em breve, acho que vai ser uma grande liderança política. E essas figuras... Mostra lá o... grande Gessé. Mostra lá o... Olha lá, ó. Botamos a câmera pra quê aí? Acena aí, Gessé, acena aí. A câmera trabalhando. Tem uma câmera que não vira. Olha, Vamos tem lá, brigamos pela câmera, pô. Tá sufoco. Cadê o Gessé? Tá, acena aí, Gessé. Ó, Aí o tem o Gessé. Gessé, tem o Tomás logo ali atrás também, vereador em São 17 José anos. dos Márcio Campos. Urbano, tá ali. Ali, ó, mais? vereador em São José dos Campos, Pensei que era é o lançador Tomás. Essas são figuras que também estão nesse movimento da União Conservadora, e a ideia é justamente você dar uma base intelectual mesmo. Ensinar como que você tem um mandato, administra um mandato, como a política funciona, para que não aconteça o que aconteceu comigo lá no início, que é você chegar perdido, não saber como a coisa funciona, e leva perna de um lado, leva a perna do outro, vai ficando para trás, não consegue Quem fazer te as deu mudanças. pernada? Quem te deu pernada? Esse cara viveu coisas assustadoras. Eu vivi coisas Vai pesadas. revelar? Filho, você vai ver Eu acho que, assim, um dos casos mais emblemáticos foi do caso de corrupção que eu denunciei. Já contei essa história aqui, né? Já. Sim. De um vereador Andar com colete. de um vereador que tentou me cooptar por um esquema de corrupção de desvio de emenda. E aí eu denunciei pro MP, fiz uma operação, ação controlada que chama, né? Fui lá, denunciei, fiz as gravações orientadas pelo MP com autorização judicial. Um ano depois o negócio vazou. Nada aconteceu, ninguém foi preso, Você não se teve ferrou. busca, Você quase foi pro e eu nada. comecei a ser ameaçado. Tive que usar colete à prova de balas, andar com escolta, não sei o quê, e não mudei nada. Não mudei nada. Então, assim, eu acho que se eu tivesse um movimento, pessoas em torno de mim que tivessem me orientado, talvez eu não tivesse passado por essas situações. Talvez tivesse denunciado de outras formas. Talvez não tivesse me exposto tanto. Talvez teria feito mudanças que eu acho que eu consegui fazer, mas de forma muito mais rápida e muito mais consolidada. Por que o sistema é mais forte? Quando você faz uma denúncia, a gente tem tantos casos de denúncia. CPMI do INSS, Vorcaro, tem 30 casos para falar aqui. Por que o sistema vence, na sua opinião?
Olha, é que são muitos anos, né? São décadas e décadas dos mesmos grupos no poder. E esses grupos, eles vão mudando de rosto. Às vezes a gente tem a impressão de que, teve, sei lá, 30% de renovação, 40% de renovação, mas muitas vezes é só o filho do cara que foi eleito, o bisneto, o tataraneto. É muita gente com o rabo preso. É muita gente com o rabo preso e que precisam e que carregam consigo um peso de décadas e décadas de corrupção, da mesma forma de se fazer política. A única forma de você mudar isso não tem jeito. É você tirando pessoas que não têm nenhuma relação com a política e colocando lá dentro para bagunçar o sistema, para dar uma chacoalhada. O Gessé, por exemplo, não tem ninguém da família dele que é de política. O Tomás foi meu assessor quando eu fui vereador no primeiro mandato, mas antes disso também nenhum contato. E a União Conservadora como um todo está procurando justamente essas pessoas, esses influenciadores que, se não fosse pelas redes sociais, se não fosse pela internet, eles jamais teriam chance de alcançar um mandato, de entrar num cargo público e de fazer a diferença. Eu acho que esse é o caminho para a gente transformar esse país. Não hoje, não amanhã, mas daqui a alguns anos. Mas você não acha que a turma, quando chega lá, e a gente viu, nem um, nem dois, mas vários casos de quando o camarada chega com essas palavras que você acabou de falar, renovar, aí ele vê o jogo, ele gosta do jogo e faz parte e entra pro sistema, porque a gente já viu, né, muita gente com um discurso parecido, aí chega na hora, joga o jogo, porque o jogo é bem jogado lá. Ou se esconde. E aí acaba se escondendo, ou faz parte do sistema, né? Fala uma coisa e aumenta o IPTU, né? Fala contra aumentar imposto e acaba fazendo justamente o contrário. Como que você fez para não se render ao sistema, assim, na época que você era vereador? Eu acho que o grande segredo é você encontrar o equilíbrio, né? O lado bom também tem os seus lados negativos, mas o lado bom de você eleger pessoas que têm esse fio, né, pelas redes sociais, pela internet, é que a cobrança ela é constante. Então o sujeito, toda hora ele tem que prestar contas pro eleitor dele, toda hora o eleitor está cobrando posicionamentos equivocados, o sujeito tem que se explicar, coisa que na política tradicional você não tinha. Sim. Então eu acho que o que eu consegui encontrar nos anos que eu tive mandato, e que acho que outras pessoas estão conseguindo, o Pavanato, por exemplo, agora como vereador está conseguindo, o próprio Nicolas, é justamente você manter esta comunicação com o seu público e explicar, aí é uma coisa de bastidor internamente, para essa política tradicional, ou velha política, como gostam de chamar, que você tem limites muito claros. Certo. Olha, este é o meu público, sem este público eu não vou a lugar nenhum, e os limites que este público me impõe são esses. Mas aí são limites morais, limites ideológicos e limites públicos. Mas aí para deputado. Porque quando você vai para um cargo como governador, como presidente da República, mesmo senador, para esses cargos você precisa ganhar voto de todo lado. Sim. Isso é verdade. Muita gente. E aí você precisa atrair o centro. Né? Então, exatamente. E aí eu acho aí você precisa rebolar. Quem rebola mais leva o caneco. Total, que os caras chamam de governabilidade. Mas então, é isso aí, porque não tem essa pureza. Porque as pessoas, elas têm muita pureza no negócio, né? É que nem o negócio, que nem todo mundo aí. A direita, ela pega esse Bukele e coloca ele. É meio romântico. O Bukele é maravilhoso. O Bukele é igual Cuba é pro canhoteiro. Cuba, pro canhoteiro, é um lugar maravilhoso. Olha, Cuba, é fantástico. É bom pra passear também, né? Cuba, a medicina de Cuba é maravilhosa. Cuba é um país maravilhoso. Minha primeira aula de medicina foi sobre isso. E o Bukele também, todo mundo... o cara fechou o Congresso, o cara faz o diabo lá, o que ele quer. Do jeito dele. E também quer ficar no poder mais tempo. Então, mas é uma coisa meio romantizada. E a política não é assim. Então, mas aí é que eu acho que... É um Malandrovski. É verdade, mas... Você não viu o Lula rezando? Já foi pra igreja. Pediu foi pra igreja. Foi até Vocês viram ou não? Comeu salsicha e foi pra igreja. Tá lá, ó. Pediu pra assessor salsicha com Você entendeu? Você entendeu? Então é isso. É o cara que não... Esses valores de se mostrar o... Sabe? Virtuoso. E o virtuoso. O bom, olha lá. Olha que bonito. Olha, ó. E tem um fotógrafo. Olha lá, fotógrafo. E tem dois. De palmas, isso aí, ó. Vamos aplaudir. Pior que eu tava assim sábado à noite. Então,
não tem como não ser assim. O jogo é esse. O jogo é esse. Você precisa conversar com todo mundo, não dá pra escapar, isso não dá pra fazer. Mas o que dá pra você fazer é mudar a forma como você se comunica. E nesse sentido, eu acho que a direita acertou. O Bolsonaro acertou, né? Ao escolher o Flávio como pré-candidato a presidente da República. Porque eu acho que ele é justamente isso que a gente precisa nesse momento. Eu digo a direita. Alguém que comunique as mesmas ideias de uma forma diferente. Que soe mais moderado. Que soe mais ao centro. Que atraia esse público. Por quê? A partir do momento que a direita consegue avançar sobre o público de centro e ganha de novo as eleições, volta de novo para a presidência da República, todas as outras forças políticas elas vão transitar ali por gravidade. Aquela galera do centrão que hoje está em torno do Lula vai transitar em torno do próximo presidente, seja lá quem ele for. E aí, você tendo este poder no centro, é óbvio que você vai ter que fazer algumas concessões. Só que aí o ponto é, até que ponto eu estou disposto a conceder? No que eu vou conceder? Eu acho que o sujeito que vem com essa linha ideológica muito clara, ele tem limites também muito claros no que ele pode ceder ou não. Agora, se é um sujeito que independe desse tipo de voto, que não presta contas a ninguém, aí ninguém segura, né? Você acha que esse ano vai ser ideologia? Porque a última foi ideologia, né? Eu acho que ainda Desde 18. Ideologia. Desde 18, né? Então, foi ideologia, mas você não acha que agora os caras já estão vacinados? Porque o cara que não é trouxa fala, puta, lá vem o outro com esse mesmo papinho de sempre, que é o quê? É aborto, é arma, é aquela papagaiada de sempre. Mas acho que não vai ser com esses temas. Então, você acha que é o quê? Vai ser acho que vão ser temas mais ligados à, primeiro, economia, porque por mais que o governo diga que os dados são positivos, a percepção sobre a economia, principalmente nas classes mais baixas, é muito ruim. E a segurança pública, né? A segurança pública virou um tema nacional, não vai ter como escapar desse tema. E discutir segurança é uma questão também ideológica, porque é uma visão de mundo que o cara tem sobre como combater o crime. E eu não acho que a maioria dos brasileiros estão sintonizados agora numa linha de combater o crime, entregando flores e abrindo... Soltando pomba. Vaga para o sujeito lá, sei lá, fazer um curso preparado. O povo quer gente na cadeia, que é o bandido na cadeia. E isso a direita vai oferecer com um discurso, ao meu ver, um pouco mais técnico, mas também sem fugir dessa linha. Sim, né? Como político, não tem uma pauta que está quicando neste momento, que é a corrupção, que foi o que aconteceu na eleição passada, ante o PT, ante os esquemas, o mensalão. E agora a gente tem várias pautas que elas ficam batendo na trave. A direita não deveria se unir em relação a essa pauta específica também, porque ela deixa passar. Sim, eu acho que sim, vai acabar, né? Não vai ter como fugir desse tema, ainda mais aí com o Banco Master quicando e tal. Só que eu tô com a impressão de que o público não liga mais pra isso na hora de votar. Pra corrupção? Você acha? Eu acho que virou uma coisa tipo assim, um senso comum. Sim. Já tipo, olha, precisamos todos combater a corrupção, mas esse negócio aí acontece desde sempre e tal. Rouba mais faz, então eu prefiro que seja do meu. Eu estou com essa sensação e as pesquisas reforçam essa sensação. Porque quando você vai no ranking de temas de preocupação da população, você sempre tem lá a saúde, sempre teve entre os primeiros pontos, agora a segurança avançou um pouco mais, mas a corrupção vai estar lá embaixo. Muitas vezes já se acostumou. Tipo assim, 8%, 9% preocupados. Então, acho que assim, a direita tem que falar, mas acho que se focar muito nesse tema, vai ter uma desconexão com o público, entendeu? Porque o público está preocupado com coisas mais... É engraçado isso, porque a corrupção está conectada com o dia a dia, mas as pessoas não sentem isso, né? Sabe agora a segurança... Interessante, hein? Você sabe qual é o que tá caro é um mercado. Muito. Um mercado... Tá pesando. O mercado tá caro, professor. Mercado, você vai no mercado, você fala assim, não é possível... Não é possível que eu tô levando isso. Você leva 3, 4 coisas, já é 200 conto. Aí você 20 fala, meu conto Deus, uma cartela de ovo. Meu Deus, onde é que foi? Onde é que tá o meu... Então, esse dinheiro que você tá deixando, você sente no mercado, toda vez que você vai, é uma paulada que você toma. O cacho de banana é R$20, o cara falando. Esse é o negócio. Eu acho que quando o sujeito ele vai no mercado, ele vê o poder de compra dele diminuindo,
isso realmente acho que deixa todos os outros temas de lado, né? E o governo está falhando nesse ponto. E, consequentemente, a direita vem avançando. Nas últimas pesquisas, você teve um crescimento do Flávio, aí quando você vai esmiuçar, né, na pesquisa da Quest, você vê que o Flávio cresceu também entre o eleitor de baixa renda, que classicamente é um eleitor que o Lula tem um maior domínio e tal, mas justamente por conta disso, a percepção que o sujeito tem quando vai no mercado e percebe que o dinheiro que ele fez a compra no mês passado, esse mês já não deu para comprar. E o discurso também, né? O discurso, esse discurso já gastou. Cansou. Calma, eu vou acabar com a pobreza, fome, Se puder tomar café da manhã, 30 anos, fome, acaba com a fome, 30 anos, que eu acabo com a fome, 30 anos eu tô acabando com a fome não acaba, porra, por que não acaba a fome? É culpa do Trump, é o Trump, porra, precisa dar o Trump, porque a fome não acaba, porra. Tá em looping esse discurso. Porra, a fome não acaba. Os caras têm, se o Lula ganhar de novo, 8 mil dias com um canhoteiro no governo. 8 mil dias, cara. É muito tempo, muito tempo sem mudar o discurso e sem mudar a percepção. E hoje já não é mais aquele cara que em 2000 acreditou, e o jovem sacou isso. É isso aí. Porque o jovem, ele pegou aquele Bolsonaro de Covid, que fizeram o gato e sapato, foi essa eleição que foi meio Copa do Mundo no Catar e tal, não interessa. Vocês sabem. Aí, o que acontece? Ele falou, porra, esse cara parece legal. Só que ele não tem aquele Lula. Não. Lembra aquele Lula? A referência de 2000. Que era o Brasil lá que tinha agora o Brasil. Amarela, isso, aquele do Brasil. Cristo Redentor no foguete subindo na The Economist do Samidana. Então esse era o sonho. O cara já sacou que não é isso. E o sabe jovem. o que eu comecei a ouvir agora? Eu às vezes converso, né, com vereadores do PT que eu convivi e tal. E pela primeira vez eu ouvi pessoas no PT, eu não sei o quão próximos eles são do Lula, mas eu ouvi isso pela primeira vez, eles dizendo que talvez ele desista de ser candidato. Tem uma entrevista que ele deu que ele ainda não decidiu. Você sabe que Você sabe que eu sou uma pessoa assim que eu gosto de conversar. Eu gosto mais ou menos. Não é toda hora, viu, gente? Quando você puxa papo. Quando a pessoa vem falar e já não é tão legal. Quando eu puxo o papo é beleza. Aí eu fui viajar. Eu tava viajando, tava lá no Nordeste. E aí batendo papo, falei, pô, e aí? E aí? E aí? O que vai ser? Como é que você vai votar? Ele falou, não vou mais votar no que eu votava. Eu falei, como assim? Não vou mais votar porque eu não acredito, porque passou muito tempo, aqui não melhorou e tal. Eu falei, mas por quê? Ele falou, agora eu já tenho isso aqui. Aqui eu já sei tudo o que acontece. Exato. Antigamente eu não tinha isso aqui. Agora eu tenho isso informação. aqui. Eu tenho a informação, seu Emílio. Eu falei, olha só, por que as pessoas estão querendo ter o controle disso? Lógico. Porque isso aqui, todo mundo tem uma bagaça. Opa, dessa, e todo mundo está conectado e todo mundo tem informação individual. Exatamente. Então, por essa bagaça, você troca informação com teus amigos, com teus parentes, você vê o cara que é também os haters. Exato. Você vê os haters, você vê a turma xingando. Você tem tudo aqui, ó. Aí o cara fala, agora eu tenho a informação. Ele pode pensar. Aí o outro fala, não, é fake news. E daí? Então, é a tecnologia. Ele tem a informação para saber se a informação é falsa ou não. Do certo ou do errado. É isso aí. Inclusive, o cara tem poder, né? Sim, ele tem poder exatamente. com a bagacinha. Ele decide. Inclusive, esse é um dilema das próximas gerações, né? O Gessé, por exemplo, ele estudava numa escola pública aqui, escola estadual da Zona Norte, e ele sofreu perseguição política porque já era uma figura pública e tal, mesmo ainda estando no ensino médio. E assim, os professores prejudicaram ele de todas as formas possíveis. E a coisa piorou quando proibiram o celular em sala de aula. E aí você tem os dois lados da coisa, né? Você proíbe porque realmente tem um problema da concentração, as novas gerações não conseguem largar o negócio e tal. Mas, por outro lado, você deixa o aluno que pensa diferente refém. Porque, antigamente, o que acontecia no movimento do Escola Sem Partido? Quando você tinha um professor tentando fazer uma propaganda partidária, tentando impor algum tipo de ideia, constrangendo um aluno porque ele pensava diferente, o aluno ia lá e gravava.
e agora ele não pode mais. E aí o que aconteceu? Ele teve que sair da escola, gravou um vídeo depois, né, que ele saiu e tal. Tem lá a professora gritando com ele, uma baixaria e tal, não sei o quê. Mas por quê? O celular se transformou também em uma arma política. Exato. Principalmente para as próximas gerações. Mas mesmo aqueles que estavam tipo aquele mamãe falei? Não, tipo mamãe falei não. Não, mas os caras, tudo mamãe fala, tem um bigodinho? Não, sim, não. Uma coisa é o cara que provoca, mas o que ele tá querendo dizer assim, ó. O cara tá indo na rua atrás dos outros. Aqui eu tô falando, tá querendo o professor vem pra cima de você. Aí você tem que filmar. É. Aí você tem que registrar. Uai, minha tem que defesa, registrar, entendeu? tá certo? Aí Não, mas o professor é autoridade. Eu não entendi por que o professor foi pra cima do aluno. Isso que eu não entendi. Não, o professor é autoridade. Essa é uma coisa comum, relativamente comum. É normal. Por ideologia, você tá falando? Por conta de ideologia. Quando eu propus o Escola Sem Partido aqui para São Paulo, gerou aquela polêmica toda e tá, quer calar os professores, não sei o quê. Mas o que começou a acontecer naquela época e continua acontecendo hoje, só que a gente não vê mais os vídeos. Os professores param a aula para falar por que tem que votar no Lula, por que tem que votar no cara do PSOL, no cara do PT e tal. E o aluno, ele não pode sair da sala. Ele é obrigado a assistir aquela aula. Então, o que deveria ser uma aula, vira uma campanha política. Exato. O que tinha acontecido? O aluno, então, começava a filmar. E aí, teve vários casos de professores sendo filmados e tal, não sei o quê. Isso começou a diminuir. Proibiram os celulares na sala de aula. A coisa voltou. Não, mas o professor ele é autoridade. Escola pública. Sim, mas o professor é autoridade. Mas também não pode minha ser época, militante. Na minha época... Mas não é militante. Não, também, mas era. Pois é. O professor sempre é militante, porque ele é o mestre. Cabe ao aluno se informar, ler uns 2, 3 livros. É que na minha... Sim, mas depende da idade, né? Não, então, mas... Não, eu sei, mas o professor... Tem 8 anos de idade. Na minha época, você levantava, o professor entrava, você tinha que ficar em pé. Respeito, você diz. Olá, professor. Mas não fala professor groselha, Olá, né? professor Chachala. Olá, professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Professor Chachala. Olá, professor Chachala. Por quê? Porque é autoridade máxima. Então, eu acho que se o professor falar, ó, é o seguinte... Ninguém usa celular. Ninguém pode usar celular. Não, ponto. Perfeito. Não é? Mas Também não tem vem as uma duas regra. faces da moeda, é isso que eu tô dizendo. É que 85% dos professores de história são de esquerda. E eu sou... E aí faz o quê? Eu tô não nos adianta, 25%. E reclama Não com adianta. quem, então? Né? Não, esse é o ponto. você vai se instruir e vai falar, puta, esse professor é canhoteiro. Fala groselha. Por mais que mas ele aí, fale. se você é um adolescente e tal, etc., tudo bem. Você consegue ir atrás dessa informação. Agora, se você tem 9, 10 anos de idade e desde cedo é exposto a essa campanha constante, aí é outra coisa. Aí nós estamos doutrinação. falando de doutrinação mesmo. É outro Bom, cenário. deu uma aula aí, professor. Muito bem, deu uma aula agora. Sim. Nosso médico. Então podemos contar com você agora, a hora que você quiser. Agora eu tô aqui, não vou ser Não é candidato. nada, médico é plantonista. É o nosso proctologista agora. Então essa foi a parte 1. Amanhã a parte 2. Amanhã a revisão. Amanhã ele volta. Isso aí. Você volta amanhã. Legal. Você volta amanhã. Boa. Ó, inclusive... Não, você volta amanhã. Isso. Que agora, já que você não vai ser candidato, você tem escolheu. tempo Já que você tá com a agenda livre. Você tá Vai me com a agenda sequestrar. livre. Não, já que a tem Paula- aula o dia Não, inteiro. amanhã... Você volta. Amanhã já está marcado agora, já que ele quer Vai me moleza. sequestrar. Amanhã você volta. Amanhã eu volto. Amanhã ele volta. Então vai. Tá Amanhã resolvido. volta como médico, Não, vai amanhã- examinar a gente. Pera aí, Mas você vai ter... Amanhã não vai vem curar a não. dor do joelho da Paulinha. A propaganda aqui. Por favor, sigam aí uniãoconservadora.br no Instagram. uniãoconservadora.br. Então amanhã você tá de volta. É isso aí. Boa, É isso boa. aí. Não podemos dar moleza, viu, professor? Boa. Mas Pessoal, Não abusa. pode. Amanhã a parte 2. Sim. Hoje foi só a parte 1. Porque ele não quer ser político. Não? Porque ele quer ser médico. Não, a Paulinha que salvou ele. A Paulinha salvou, então amanhã ele volta aqui. Por quê? Porque agora a gente vai ficar trazendo ele todo dia no programa. Boa. Pra ele se arrepender. Pra ele se arrepender Ele do que ele amargamente. fez. Porque política, você sabe, é de terça a quinta. Sim. Não é? São Isso. 3 dias. Já que ele quer